A man is walking down a street in New York. Security camera, frame 487, he's there, mid-step. Frame 488, empty sidewalk. Frame 489, different camera, 2 miles away, he appears. Same man, same stride, still mid-step. 0.4 seconds to cross 2 miles. Impossible. But I have the footage. I'm Marcus Reed. For 15 years, I've documented spatial anomalies, cases where people teleport, vanish from one location, appear in another, instantly. This is real. This is documented. And 2 weeks ago, it happened to me. If you want to see the evidence, subscribe now. What you're about to witness will shatter everything you thought you knew about space. Let's begin. Space is supposed to be fixed, point A to point B. You walk the distance, you drive it, you fly it, but you always cross it. There are no shortcuts, no skips, no folds. Except there are. Case number 1, March 22nd, 2025, Tokyo, Japan, Shibuya Station, rush hour, 8:47 a.m. Subject, Takeshi Yamamoto, 34 years old, office worker, carrying a briefcase. Camera A, platform 3, timestamp 08:47:12. Takeshi standing near yellow safety line, waiting for train, normal posture, checking his phone. Camera B, same platform, different angle, timestamp 08:47:13. Takeshi still there, phone in hand, briefcase at his feet. Camera C, platform 3, timestamp 08:47:14. Empty space. Takeshi is gone, phone is on the ground, briefcase tipped over, but Takeshi vanished. Security thought suicide, jumped onto the tracks. They checked, no body, no blood. Cameras on the tracks show nothing. He didn't jump, he just stopped existing. But here's where it gets impossible. Camera D, Shinjuku Station, 6 kilometers away, platform 5, timestamp 08:47:15. Takeshi Yamamoto, standing, confused, looking around, no phone, no briefcase, but same clothes, same posture. 2 seconds. He crossed 6 kilometers in 2 seconds. That's 10,800 kilometers per hour, 3 times the speed of sound. But he didn't move, he didn't run. Space collapsed between Shibuya and Shinjuku, and he fell through. Police interviewed him. Takeshi said, "I was waiting for the train. I felt pressure in my head, like my skull was being crushed. Everything went white. I couldn't see. Then I was at Shinjuku. Different platform, different people. My briefcase was gone. My phone was gone. I thought I was going insane." Security reviewed every camera between the 2 stations, 47 cameras, every angle. Takeshi didn't board a train, didn't walk through tunnels, didn't exit and re-enter. He was at Shibuya, then he was at Shinjuku. Nothing in between. The case was filed as a medical incident, possible seizure, possible hallucination. But the cameras don't lie. Takeshi teleported, whether he wanted to or not. Pause the video right now. Rewatch that sequence in your mind. You're standing, waiting, then you're 6 kilometers away. Instant, no memory of movement. Comment below if anything like this has happened to you, even a few meters, even once. Pause o vídeo agora. Repasse essa sequência na sua mente. Você está de pé, esperando. Então está a 6 quilômetros. Instantâneo. Sem memória de movimento. Comente abaixo se algo assim já aconteceu com você. Mesmo a alguns metros, mesmo uma vez. Mas espere, há algo que não te contei. 3 dias depois, 25 de março, 8:47 da manhã. Mesma hora. Estação Paraíso, plataforma 5. Leonardo está indo para o trabalho. Timestamp da câmera 08:47:14. Leonardo está lá. Timestamp 08:47:15. Leonardo sumiu. Câmera na estação Sé, plataforma 3. Timestamp 08:47:16. Leonardo aparece. Exatamente no local onde desapareceu 3 dias antes. Ele voltou. Teletransporte reverso. Mesma rota. Direção oposta. Leonardo desmaiou. Paramédicos chegaram. Ele estava hiperventilando, dizendo, "Está acontecendo de novo, está me puxando de volta", como se o espaço lembrasse onde quebrou. E quebrou lá de novo, ao contrário. Leonardo pediu demissão, mudou-se para Campinas, recusa-se a chegar perto de qualquer estação, porque está apavorado de que se o fizer, o espaço quebrará uma terceira vez, e ele pode não voltar. Caso número 2, 8 de junho de 2025, Rio de Janeiro, Brasil. Palácio do Catete, 23:34. O palácio fecha às 18. Depois disso, portões trancados, sensores de movimento, guardas aimados, vigilância 24 horas, sem entrada, sem exceções. Câmera 1, muro sul externo, timestamp 23:34:08. Pátio vazio, sem movimento. Câmera 2,
Interior salão nobre segundo andar. Timestamp 23:34:09. Sala vazia. Paredes de pedra. Vitrines. Ninguém dentro. Câmera 3. Mesma sala. Timestamp 23:34:10. Uma mulher. De pé no centro. Braços ao lado. Olhando as paredes. 1 segundo. Ela apareceu em 1 segundo. Dentro de um prédio trancado há 5 horas. Sensores de movimento não dispararam. Alarmes não soaram. Ela simplesmente estava lá. A mulher. Ana Paula Costa. 29 anos. Enfermeira. Mora a 4 quilômetros do palácio. Está gritando. Batendo na porta. Guardas a ouvem. Respondem em 3 minutos. Abrem a porta. A encontram. Ela está apavorada. Soluçando. Dizendo: eu estava caminhando. Estava lá fora. Então estava aqui. Como cheguei aqui? Sem documentos. Sem ferramentas. Sem forma de ter entrado. A porta que está batendo requer cartão de acesso e código. Ela não tem nenhum. As janelas, 8 metros do chão, gradeadas. Ela não escalou, não arrombou. Ela apareceu. A polícia a apreendeu por invasão, mas não conseguiram explicar como. Cada ponto de entrada monitorado, cada janela, cada porta, sem brechas, sem pontos cegos. No entanto, Ana Paula estava dentro. O GPS do celular dela rastreou ela caminhando pela praia de Flamengo às 23h33, passando pelo palácio. Rota normal para casa. Às 23h34:09, sinal de GPS perdido. Às 23h34:10, sinal retorna. Dentro do palácio. Ela cruzou paredes de pedra de 2 metros de espessura, sem abrir uma porta. Entrevistei Ana Paula. Ela disse: senti como se estivesse debaixo d'água, pressão no peito, não conseguia respirar, tudo ficou brilhante. Então estava naquela sala, fria, escura. Achei que estava morta. Achei que tinha morrido e isso era um inferno. 4 testemunhas fora do palácio, mesmo momento, relataram ver um flash de luz, breve, brilhante, perto do muro sul. Um turista tirou uma foto. Timestamp 23:34:09. A foto mostra distorção, como ondas de calor, mas era junho, à noite, ar frio, sem fonte de calor. Ana Paula nunca mais passou pelo palácio. Ela faz a rota longa para casa, adiciona 20 minutos ao trajeto, porque está apavorada que aconteça de novo. Mas aqui está a reviravolta que encontrei. Obtive a gravação de CFTV da rua, fora do palácio. Timestamp 23:34:09. Ana Paula Costa, caminhando, visível na câmera. Timestamp 23:34:10. Ana Paula Costa ainda caminhando, passando pelos portões do palácio. Mas naquele exato momento, ela também está dentro, no segundo andar. As câmeras a mostram em 2 lugares simultaneamente, por exatamente 8 segundos. Às 23:34:18, câmera externa mostra. Ana Paula para de caminhar, parece confusa, coloca a mão na cabeça, então continua, como se nada tivesse acontecido. Mas a Ana Paula dentro do palácio, ainda presa, ainda gritando, até que guardas a encontraram. 2 Anas Paulas, mesmo timestamp, uma fora, uma dentro. Por 8 segundos, ela existiu em ambos os locais. Então a versão externa continuou, a versão interna foi deixada para trás. O que isso significa? Ela foi dividida, copiada, ou uma delas não era real? Gabriel Ferreira, 37 anos, contador, sem antecedentes criminais, sem autorização de segurança. Mora a 12 quilômetros. Está de pijama, pés descalços, sem celular, sem carteira, sem chaves. Estava em casa, na cama, dormindo. Acordou e estava aqui. Piso de concreto, prateleiras metálicas, luzes fluorescentes. Uma sala trancada dentro de um prédio governamental. Segurança revisou a gravação. Timestamp 03:12:58. Sala vazia. Timestamp 013:01. Gabriel está lá, sentado, chorando. 3 segundos. Nenhuma porta aberta, nenhuma janela quebrada. Ele apareceu. Gabriel não tinha como entrar. Sem cartão de acesso, sem ferramentas, sem conhecimento do layout do prédio. Nunca tinha estado lá antes. Nem sabia o que era o prédio. Autoridades o interrogaram por 16 horas. Teste de polígrafo. Verdade. Não está mentindo. Avaliação médica. Sem drogas, sem álcool, sem doença mental. Estação. Confuso. Apavorado. Mação. Gabriel disse. Estava dormindo. Senti como se estivesse caindo. Como num sonho. Mas continuei caindo. Então bati em algo. Chão frio. Abri os olhos. Estava lá. Achei que tinha sido sequestrado. Mas não havia ninguém por perto.
Só eu, naquela sala. Verificaram o apartamento dele. A câmera de segurança dele. Timestamp 031258. Gabriel na cama, dormindo. Timestamp 01301. Cama vazia. Lençóis puxados. Ele desapareceu da cama. Apareceu na instalação. A 12 quilômetros. O caso foi classificado. Gabriel foi liberado. Disseram para nunca falar sobre isso, mas contou ao irmão. O irmão me contou. E aqui está o que me apavora. Obtive a gravação de segurança do apartamento. Assisti quadro por quadro. Timestamp 031258. Gabriel na cama. Visível. Timestamp 0359. Gabriel ainda na cama. Mas algo está errado. Não está respirando. Peito não se move. Timestamp 0300. Ainda na cama. Ainda sem respirar. Timestamp 0301. Cama vazia. Mas às 13:13:00. O que está na cama? Parece Gabriel. Mesmo tamanho. Mesma posição. Mas sem se mover. Sem vida. Como uma casca. Um marcador. Então desaparece. Quando Gabriel real aparece na instalação. O que estava na cama dele? Uma cópia. Uma imagem residual. Ou Gabriel foi arrancado do corpo, deixando algo para trás por um segundo antes de colapsar. 3 casos. São Paulo. Rio de Janeiro. Brasília. Pessoas se teletransportando. Através de cidades. Através de paredes. Para salas trancadas. E cada caso tem uma reviravolta. O espaço não apenas quebra. Ele dobra. Divide. Deixa rastros. Então o que está acontecendo? Tenho rastreado esses incidentes há 15 anos. E encontrei um padrão. Olhe para isso. Mapeei todas as 67 anomalias espaciais documentadas desde janeiro de 2024. São Paulo. Rio. Brasília. Porto Alegre. Salvador. Recife. Belo Horizonte. Não são aleatórias. Formam uma espiral. Começando de um ponto. Genebra. Suíça. Onde o CERN está localizado. O grande colisor de hadrons, colidindo partículas a quase a velocidade da luz desde 2008, criando microburacos negros, dobrando o espaço-tempo em níveis quânticos. E se essas distorções não desaparecem? E se acumulam, se espalham para fora, deformando o espaço numa espiral cada vez maior? Contactei um físico, off the record. Disse, flutuações quânticas acontecem constantemente, normalmente microscópicas, invisíveis. Mas se energia se concentra, se condições se alinham, essas flutuações podem escalar, nível macro, visíveis. Pessoas podem deslizar através. E sim, pode estar se espalhando de um ponto central, como ondas de uma pedra na água. 2 teorias. Teoria 1. Buracos de minhoca localizados. Einstein os previu. Atalhos através do espaço-tempo. E se os experimentos do CERN estão criando-os, breves, instáveis, durando apenas segundos? Você caminha para um, sai quilômetros adiante. Nem o vê, apenas pisca, e sumiu. Teoria 2. Sobreposição de realidades. Múltiplas realidades existem no mesmo espaço, separadas por barreiras quânticas. O colisor do CERN enfraquece essas barreiras. Realidades se infiltram. Você está na realidade A. Ela muda. Você está na realidade B. Mesma cidade, mesmo tempo, mas local diferente. Porque na realidade B, era lá que você estava. Não sei qual está correta, mas sei disso. Os incidentes estão aumentando. 2020, 4 casos. 2022, 11. 2024, 34. 2025, 67. E cada caso tem uma coisa em comum. A pessoa sentiu pressão, viu luz branca e eletrônicos próximos falharam. Antes de mostrar o caso mais perturbador, me diga, você já experimentou uma anomalia espacial? Está num cômodo, pisca, está em outro, sem memória de caminhar. Está dirigindo, pisca, pulou 5 quilômetros. Comente abaixo, vamos mapear isso juntas. Caso número 4, 3 de novembro de 2025, Brasília, Brasil, Palácio do Planalto, um dos locais mais seguros da Terra. Paredes de 2 metros de espessura, torres de vigia, pontos de verificação, câmeras por toda parte, sensores de movimento, imagem térmica. Ninguém entra sem autorização. 4h47 da manhã, patrulha de guarda, muro externo, 2 guardas, verificação de rotina. A câmera os mostra caminhando o perímetro norte, timestamp 044723. Câmera pátio interno, timestamp 044724. Pátio vazio, pavimento de pedra, sem movimento. Câmera pátio interno, timestamp 044725. Um homem, de pé no centro, congelado. 1 segundo. Ele apareceu em 1 segundo, dentro do Palácio do Planalto, além de cada camada de segurança, muros, portões, guardas, sensores, todos contornados, instantaneamente. O homem. Rafael Silva, 42 anos, eletricista, mora nos subúrbios, a 18 quilômetros do Planalto. Está apavorado, braços levantados, sem se mover, não sabe onde está. Os guardas o cercam, armas sacadas, gritando comandos. Rafael diz: não entendo. Estava em casa, estava assistindo TV, então estava aqui. Detêm-no, revistam-no, sem armas, sem ferramentas, sem documentos. Apenas um homem em roupas civis,
Dentro do Palácio do Planalto. Sem explicação. Segurança verifica o apartamento dele. TV ainda ligada. Canal de notícias. Volume baixo. Porta trancada por dentro. Carro na garagem. Chaves no balcão da cozinha. Não dirigiu. Não caminhou. Estava em casa. Então estava dentro do Palácio do Planalto. Interrogam-no por 3 dias, procurando cúmplices, procurando planos. Mas a história de Rafael nunca muda. Estava assistindo TV. Sentiu pressão. Tudo ficou branco. Então estava de pé sobre pedra fria. Guardas gritando. Armas apontadas para ele. Seu médico fez testes. Exames cerebrais. Exames de sangue. Tudo normal. Sem drogas. Sem trauma craniano. Sem histórico psiquiátrico. Apenas um homem que rompeu o espaço. Liberaram-no. Com um aviso. Não falar. Não contar a ninguém. Mas Rafael contou à esposa. A esposa contou à irmã. A palavra se espalhou. E eu encontrei. Concordou em falar anonimamente. Disse. Achei que me executariam. Achei que era homem morto. Como explica aparecer dentro do Palácio do Planalto? Ninguém acreditaria. Mas aconteceu. Estava em casa. Então não estava. E aqui está a parte que ninguém sabe. A parte que me apavora. Obtive gravação de segurança classificada. De dentro do Palácio do Planalto. Aquele pátio. Timestamp. 04, 47, 25. Análise quadro por quadro. Rafael não aparece uma vez. Ele aparece 17 vezes. Quadro. 04, 47, 25.01. Rafael Silva. De pé. Quadro. 04, 47, 25.02. 2 Rafael Silvas. Lado a lado. Quadro. 04, 47, 25.03. 3. Quadro. 04, 47, 25.04. 5. Quadro. 04, 47, 25.05. 12. 17 versões de Rafael. Todas de pé no pátio. Todas idênticas. Todas aparecendo em frações de segundo. Sobrepondo. Piscando. Como um glitch. Então colapsam. Fundem. Condensam em um. O Rafael que guardas encontraram. O que prenderam. 17 tentativas. 17 linhas temporais. 17 versões do mesmo momento. Todas convergindo numa realidade. A nossa. O que aconteceu com os outros 16 Rafaéis? Desapareceram? Fundiram? Ou ainda estão lá fora, em outras linhas temporais, se perguntando por que de repente estão no Palácio do Planalto? 4 casos. E não tá parando. Ontem, mais 3 pessoas se teletransportaram. Uma em Paris, uma em Dubai, uma em Los Angeles. Continentes diferentes, fusos horários diferentes, mas todas 3 apareceram no mesmo lugar. Um armazém, na anomalia magnética do Atlântico Sul, meio do nada, abandonado, vazio. Coordenadas 15,000 graus S, 45,000 graus O. Procure. É real. Por que esse local? O que há lá? Por que as pessoas estão sendo puxadas para lá? Não sei, mas vou descobrir. Porque isso não é mais aleatório. É direcionado, concentrado. E acho que algo naquele armazém está causando isso. Planejo ir lá semana que vem, documentar tudo, descobrir o que há dentro. Mas precisa saber algo primeiro. Há 2 semanas, experimentei isso eu mesmo. Estava no meu escritório, revisando gravações. Senti pressão na cabeça, ouvidos tampando, visão embaçada. Tudo ficou branco. Então estava de pé na Avenida Paulista, a 4 quilômetros do meu escritório. Centenas de pessoas ao meu redor. Turistas, luzes, barulho. Não tinha memória de sair, nenhuma memória de caminhar. Simplesmente apareci. Verifiquei a câmera do escritório. O timestamp mostra. Estou sentado na mesa. Então a cadeira está vazia. Desapareci. Câmeras da Paulista mostram. Apareço, do nada, no meio da multidão. Sou o caso número 68, e estou dizendo isso porque precisa entender. Isso é real, está acontecendo. E pode acontecer com você, hoje à noite, amanhã, enquanto lê isso. O espaço está quebrando. As fissuras estão se espalhando. E algo está puxando pessoas para a anomalia magnética do Atlântico Sul. Se inscreva, ative as notificações, porque se eu for aquele armazém e não voltar, você saberá por quê. E se voltar, vai querer ver o que encontro. Fique atento, não confie em nada. E lembre-se, se piscar e estiver em outro lugar, procure câmeras, procure testemunhas, documente tudo. Porque quando o espaço quebra, prova é a única coisa que vai salvá-lo de ser chamado de louco. Sou Marcos Ribeiro, caso número 68, e ainda não terminei.